Hey everybody! Hey there! E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu ouço meus alunos bastante falar, porque muitos perguntam assim pra gente, dizem assim, como que eu posso ficar mais próximo da fluência, digamos assim? Olha, pela minha experiência pessoal, eu sempre digo assim, olha, você precisa treinar o seu cérebro para que ele vá se acostumando a pensar em inglês, porque foi assim que eu trilhei esse caminho, digamos assim. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente vê muitas pessoas, muitos alunos procurando no Google Tradutor as coisas, enfim, e assim a gente não tá de fato treinando o nosso cérebro, a gente tá procurando coisas prontas, e a gente não se acostuma a pensar em inglês. E depois que você procura, muitas vezes você esquece, né? Mas como fazer isso? Como assim pensar em inglês? Yes. Então fica ligado que nesse vídeo a gente vai te dar dicas de como pensar em inglês. É isso, e são coisas práticas que são super úteis. Eu diria fazíveis. Fazíveis é uma palavra? Eu gostaria de saber. Ok. Espera a gente aí, depois da vinheta, a gente vai te mostrar como pensar em inglês. Separa o caderno e o lápis enquanto roda a vinheta, ok? Bem importante, porque essas dicas são ótimas de serem anotadas. E agora sim, vinheta. Bom. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é pensar em palavras. Mas como? Né? Como assim? Tipo, tô aqui sentada pensando em palavras? Não são palavras aleatórias, na verdade, né? A gente vai estar em algum ambiente ou vai estar acontecendo alguma coisa e a gente vai mentalmente tentar nomear essas coisas. Sei lá, você tá na salinha de espera lá do consultório do médico. E aí você vai estar lá sentadinho, né? Enquanto, né? Às vezes os médicos atrasam, né? Aí você vai começar, vai olhar ao seu redor. Você não precisa verbalizar, pode só pensar, né? E olhar e ver todas as palavras, ou seja, todas as coisas que você consegue nomear em inglês. Então, geralmente uma coisa que tem bastante são magazines. Então eu vou mentalizar magazines. Magazine, né? Vou enxergar ali uma magazine e vou pensar, magazine. Olhei para outro lado e vi uma TV, television. E aí vai tentando nomear aquilo que está ao seu alcance, né? No seu campo de visão. Yeah, that's right, like plant. Yeah. Ok? E aí assim você vai, né, digamos, estimulando o seu cérebro, né? Porque, na verdade, o nosso cérebro automaticamente ele já faz isso com o português. Yes, sure. E quando a gente faz isso, no início vai ser, digamos que um tanto quanto trabalhoso, né? Porque a gente não tá acostumado a fazer isso em inglês. Mas depois que a gente já acostumou o nosso cérebro a fazer isso, depois vai ficar automático e aí a gente vai estar pensando sem fazer muito esforço em inglês. E isso te força também a depois ir atrás das palavras que você não sabe. Sei lá, você vai olhar e vai ver, tapete. Poxa, não sei como diz tapete, né? E aí então eu vou descobrir que, eu posso dizer carpet. Or mat. Exatamente, tem também rug. Yes. Né? Então, é uma coisa muito legal de se fazer, tá? E não se preocupe, você não vai passar vergonha, você vai estar só pensando, né? Talvez vai ficar com uma cara estranha, assim, olhando as coisas, mas funciona. Funciona porque, né, em qualquer momento que você estiver lá... no ônibus, no parque, né? Tô fazendo minha caminhada diária. Like you were cooking, tá fazendo comida. Também e pode pensar em verbos, não só em vocabulário, assim, com né? certeza. Pode ser um verbo. Bom, eu vi alguém correndo, eu vou pensar, running. E aí a gente pode evoluir depois pra frases, né? Exatamente. E era exatamente sobre isso, né, que a gente ia falar agora. Porque um dos itens da nossa lista aqui se refere a descrever o seu dia ou descrever as ações, as coisas que você tá fazendo, né, ou vai fazer. Yes. E aí, assim, não só pratica o vocabulário, né? A gente não fixa só o vocabulário, mas também estruturas gramaticais, frases, né? Então, é uma forma de praticar agora, assim, sentenças. Então, como eu disse antes, tô lá no parque, vi alguém correndo, eu vou dizer, he's running. E se eu for mudar essa frase? Se agora eu quero dizer que eu estou correndo, bom, I am running. Então, tentar
usar a mesma estrutura, porém com situações diferentes, ou quero dizer que eu corri ontem, eu vi alguém correndo e agora eu pensei que ontem eu corri, então eu vou mudar pro passado, porque eu já aprendi o passado, então I was running. Isso, that's right. E assim, a gente já falou aqui a gente teve vídeo já sobre o futuro, né? Sobre o going to, quando usar. Eu lembro que eu usava muito isso para descrever o meu dia, o que eu ia fazer. Então, por exemplo, assim, isso, num estilo de planejar. Então, eu aprendi a usar a estrutura I'm going to, né? Pra dizer eu vou fazer coisa. Então, eu dizia assim, I'm going to have breakfast. Yes. I'm going to have coffee and a piece of cake. Então, eu ia mentalizando isso, sabe? Se eu estivesse sozinha, até falava em voz alta, ok? Yes. Mas me ajudou bastante, sabe? Parece, de novo, coisa de maluco, mas, sério, gente, funciona muito de verdade. That's true. Então, a próxima dica é descrever palavras que você não conhece, né? Antes a gente falou que uma tática é a gente pensar nas palavras ali de vocabulário de coisas que está ao nosso alcance, que a gente está observando. Mas e se por acaso você não conhecer alguma palavra, o que a gente pode fazer? Tentar descrever elas de outra forma, né? Se naquele momento eu tô vendo lá o rug, o tapete, como a gente mencionou antes, mas eu não sei falar tapete em inglês, vou tentar descrever essa palavra, esse objeto, vou falar as cores, eu vou falar o formato, eu vou dizer a posição em que ele tá, it's under my feet, e assim por diante. E eu posso dizer também, assim, para descrever, porque isso acontece, tá? Quando você não é nativo. Às vezes você não sabe uma palavra e você precisa explicar, né? Yes. Ok? Então, por exemplo, assim, a gente tá falando do tapete, né? Então eu quero dizer assim, it's a thing, ou seja, uma coisa, né? It's a thing that you put on the floor. Yes, in front of a door. Yes. Né? Então você tá dizendo assim, um negócio que a gente bota no chão, alright? É macio, né? It's soft. Yes. You put on the living room. In the living room, né? Na sala, sofa. você coloca na sala, exactly. Yes. Então é uma forma. Isso aconteceu comigo quando eu tava fazendo intercâmbio. Eu queria pedir, eu não tinha levado chapinha. Eu queria usar chapinha, nós ia sair de noite, eu queria chapinha. Daí eu fui pedir emprestado pra minha amiga. Só que eu não sabia como se dizia chapinha. E aí eu disse pra ela, Rachel, do you have... Eu disse assim, what is the name? Eu não tinha o celular na minha mão, né, pra enfim, procurar. E eu disse pra ela, it's a thing that you use to straighten your hair. Porque é alisar, né? Straighten your hair. Yes. Yes, essa é uma ótima tática, né? Porque a gente fala bastante que a questão do speaking, de falar inglês, é a parte mais difícil. Por quê? Porque a gente não vai poder... esqueci como é que se fala chapinha, eu não vou poder dizer assim... peraí que eu vou lá no computador, eu vou procurar a palavra, vou procurar um dicionário e eu já volto pra terminar a conversa. Não, a gente não tem esse tempo. Então a gente precisa procurar formas de se comunicar mesmo sem saber aquela palavra. E muitas vezes a gente tá falando aqui nessa técnica, né? Tipo, pra você fazer isso sozinho, tentar descrever palavras que você não conhece, né? Mas isso acontece também no momento da comunicação, né? Então exatamente. É bom estar preparado, né? Com essas técnicas. Yes. A próxima técnica, eu até tava me lembrando aqui, né? Enquanto a gente tava, enfim, montando essa lista, né? Eu pensei em uma aluna minha, que ela tava me dizendo, né? Eu sempre converso com os alunos, enfim, sejam eles adultos, né, ou adolescentes, enfim. E uma aluna adolescente estava me dizendo que ela tem o hábito, né, de tipo, como ela não tem tanta oportunidade além da sala de aula para praticar, muitas vezes ela conversa com ela mesma no espelho. Então ela faz assim, ela me diz que faz altos diálogos, assim, sabe, com vozes e tal. Eu disse pra ela, e ela me disse assim, teacher, eu acho que eu sou meio ridícula. Eu disse, não, imagina, isso é muito legal. Então, a outra técnica que a gente vai falar agora tem a ver com isso. Só que você não precisa necessariamente falar, né, ou seja, verbalizar isso. Você pode simplesmente pensar, think, né, em uma conversation, um diálogo. Yes. A gente fala muito, né, de situações que a gente já mais ou menos imagina o tipo de frase que vai surgir, o tipo de comentário. Então, a gente pode, antes disso, pensar, né, que tipo de frases e coisas vão aparecer nessa conversa pra gente já estar preparado. Então, essa é uma ótima ideia. Pensar, hoje de noite eu tenho aqui numa janta, eu vou precisar falar inglês, então eu vou aqui na minha mente pensar mais ou menos o que pode surgir de pergunta, o que eu vou poder falar.
E aí, fazer essas frases mentalmente, né? E aí você pode mais ou menos assim pensar, bom, eu posso usar essa pergunta para começar uma conversa, o que será que a pessoa pode vir a responder, o que eu posso dizer. Isso. Mas você também pode imaginar, que nem essa situação da janta, ela é um pouco imprevisível, né? Porque depende de quem vai estar lá, depende do lugar, enfim. Sim. Agora, se você estiver numa loja, mais ou menos é a mesma coisa, né? Vai mudar a cor, tamanho, preço. Exatamente. Mas exatamente. Não é muito além disso, né? Exactly, that's right. E assim, se a gente pensar mesmo em português quando a gente entra numa loja, meu Deus, quantas vezes você fala, eu só tô dando uma olhadinha. Yes, I'm just taking a look. Yes, mas pode ser que você queira dizer isso também e a moça vai insistir, aí tu pode dizer pra ela, I'm looking for a t-shirt. Yes. Right? E ela vai pedir o tamanho? What size would you like? Isso, e aí eu vou imaginar como eu vou responder. Aí como é que eu posso perguntar onde que fica o provador? Então, tudo isso você pode construir na sua cabeça. Sim, é uma outra forma de treinar. E não só quando você de fato vai usar esses diálogos, né? Não, se com você certeza. tá planejando, mas se você aprendeu algo novo, tenta colocar ali num diálogo pra praticar. Porque depois que a gente aprende e pratica, a gente lembra mais facilmente depois. Sabe que eu fazia muito isso enquanto eu lavava o meu cabelo no banho. Eu fazia muito isso. Eu tava aqui lavando e daí eu ficava pensando, sabe? Não sei se mais alguém viaja quando tá, sei lá, tomando banho, né? Daí, sim, eu tenho várias ideias. Não, só que às vezes isso é um problema, porque às vezes eu coloco o condicionador 2 vezes em vez de passar shampoo, mas também acontece, né? Okay. Mas também era uma técnica e só pensando também é uma forma da gente, né? Pensar na pronunciation e tal, é muito bom. Pro nosso cérebro isso é ótimo para treinar as estruturas. A próxima é uma dica que eu acho que é muito conhecida, né? É uma tática infalível e todo mundo faz desde que começou a estudar na escola, que é take notes. Afinal, é para isso que o caderno, né? Desde que a gente aprende a escrever, a gente tem um caderno para cada disciplina na escola, porque anotar coisas novas é muito importante. Às vezes a gente escuta, mas quando a gente escreve, ou a gente escuta ou lê, mas quando a gente escreve e anota aquilo do nosso jeito, com certeza a gente vai saber se a gente entendeu ou não, vai identificar as nossas dificuldades, dúvidas, e também a gente vai estar observando aquilo mais uma vez, então vai ser mais fácil de a gente lembrar depois. Exatamente. E essa coisa de tomar notas, né? Eu acho que é uma coisa que quando a gente sai da escola regular é muito estranho. Porque, pelo menos acontecia comigo, a gente era muito de só anotar no caderno que a professora colocasse no quadro. Então, assim, não existia, eu vou escrever. Autonomia, né? Nessa coisa, no ensino médio até um pouco mais. Mas aí a gente chega na faculdade, não vai ter o professor lá passando no quadro. Ele não vai dizer, olha, isso aqui, galera, vocês vão ter que anotar dessa forma aqui. Tem que anotar isso aqui, né? Então, uma coisa que você aprende lá desde do primeiro semestre é que você precisa anotar as coisas de uma forma, que nem a Marina disse, de uma forma que você entenda, que fique fácil para você entender, né? Então, ou às vezes não precisa ser nenhuma frase, pode ser um esqueminha, pode ser como você quiser, né? Então, eu acho que fazer essas notes, e aqui a gente tá falando em fazer notes também, mas, tipo, tentar escrever em inglês, sabe? As frases em inglês, né? Very good. That's a good one. E a última dica é praticar. Praticar quase que diariamente, eu diria, right? Eu acho que assim, o caso de praticar diariamente não é tão difícil, porque a gente não tá falando aqui de você, sei lá, pegar... Ter um professor todo dia, fazer uma aula todo dia. Exatamente, pegar o livro. A gente tá falando em usar essas técnicas, que são coisas que você pode fazer em qualquer momento. A não ser que você esteja dirigindo, né? E precisa prestar atenção. Mas mesmo dirigindo dá pra ouvir música. Tem gente que consegue, exatamente. Que a gente não precisa estar prestando atenção na música, mas né, nosso subconsciente vai estar ali captando informações. Se você é mulher, muito provavelmente você consegue fazer isso, dirigir, ouvir música e ainda pensar em inglês. Mas enfim, cuidado nesse caso. Mas também é uma coisa que você pode fazer em qualquer momento. Não é verdade? Então, o praticar diariamente aqui pode ser simplesmente, hoje eu vou, sei lá, descrever meu dia, o que eu vou fazer, ou no outro dia eu vou pensar em palavras. Vou escrever a lista do supermercado em inglês. Olha, legal. Yes. Aliás, a gente comenta muito com os nossos alunos que é melhor a prática de
5, 10 minutos por dia do que só em um dia da semana sentar e Isso. ficar lá 3 horas em cima dos livros. Exatamente, porque isso tá, enfim, né, condensado em um dia só. É melhor ter, tipo, né, essas doses, assim, homeopáticas todo dia. É isso aí. That's right. Então, assim, segue essas dicas, né? Se você é uma pessoa que gosta de anotar, anota elas, faz a lista e tal pra lembrar. Porque, sério, eu garanto, é infalível pra você começar a pensar em inglês, porque funciona mesmo. E depois conta pra gente quais foram as dicas que você mais gostou, quais são aquelas que você vai usar no seu dia a dia e se elas realmente funcionam. Também. Se você acha que a gente tá viajando em alguma também, por que não? Por que não, né? Yes. Well, logo mais a gente tem mais dicas pra vocês de inglês por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, comentar. Legal. E seguir a gente lá nas redes sociais, porque lá tem dicas diárias de como aprender inglês. Isso mesmo, @talkersdidiomas, ok? So, bye bye. Bye!